tem algumas coisas que elas são interessantes da gente ver. Até pode ser trágica, mas a gente analisar sobre outro aspecto, elas são interessantes. Por exemplo, aconteceu em Camboriú, Santa Catarina. 3 desses machõezinhos que lutam MMA e se acham eles não entendem nada do que é luta livre, não entendem nada do que é boxe, não obedecem às orientações que recebem, que é exatamente para fazer o contrário daquilo que eles fizeram, foram para Santa Catarina, em Camboriú. Chegaram num posto de gasolina, onde tem a loja de conveniências, e um deles lá, 2 resolveram mexer com 2 moças que estavam no posto, dentro da loja. A moça tentou se afastar, o cara não era nem um Brad Pitt, né? Não agradou o papo dele, ela foi se afastar e ele meteu a mão na cara da moça. Deu nela, bateu na mulher. Aí, essas 2 moças tinham amigos. Esses amigos chegaram, entraram lá e começou o quebra-pau. Só que os amigos da moça também tinham amigos deles, eles chegaram lá no posto com paus. Aí, meu amigo, os galinhos do MMA, que se achavam os caras lá, levaram tanto cacete, um deles está hospitalizado lá em estado grave até. Levou paulada, chute no chão, foi um horror que fizeram com ele. É por isso que a gente costuma dizer, e minha mãe sempre dizia para mim, meu pai, não mexe com quem está quieto, não provoca, não arruma sarna para te coçar. E eu nunca me meti em briga gratuita assim por causa disso. De repente, você acha que pode mais do que o outro e dá essa zebra aí. Está lá hospitalizado o cara, o galinho, que lutava MMA. Se achava ele, o Anderson Silva, ou então ele assistia muito filme do Jet Li aí, que ele está sozinho, enfrenta 35 Kung Fu que atacam ele e batem em todo mundo. Não aconteceu isso. Lamentavelmente para ele, não aconteceu isso, ele está hospitalizado. É um recado para muito galinho de Quintino que tem por aí, fora o Zico, né? Sequestro. Uma mulher foi sequestrada perto de um shopping. Os bandidos a levaram de volta para o shopping, estacionaram o carro, um deles ficou dentro do carro com ela, com uma arma, os outros 2 foram para o supermercado, foram para a loja, etc. Sacaram dinheiro no caixa eletrônico, deram um prejuízo dela em torno de 15 mil reais. Só que as câmeras de segurança registraram tudo isso. O que aconteceu? Pegaram os caras. Aí então eu fico pensando, como é que pode ter gente que reclama porque tem câmera de segurança? A privacidade. Peraí um pouquinho. Se tu estás no lugar público, como tu quer ter privacidade no lugar público? Isso não existe. Óbvio, tomara que o prefeito Pazinho ponha câmera de segurança em toda a Bento Gonçalves. Torço para isso. Tomara que em todos os locais, bancos, lojas, e por tudo tenha câmera de segurança, que a gente tenha a certeza de que se acontecer alguma coisa, vai poder identificar quem são os bandidos. Aliás, falando em bandido, eu recebi uma ligação ontem de um empresário, muito preocupado com uma coisa que está acontecendo em Bento. Nós temos um monte de motoboys trabalhando. 99,9% deles gente boa, gente fina, que estão ali para trabalhar mesmo. Só que eles estão cometendo uma falha. Eles chegam nos lugares, não todos também, né? Alguns chegam nos lugares de capacete. Entram em empresas, entram em residências de capacete. Não pode. Não pode entrar de capacete de moto em lugar nenhum. Básico isso. A pessoa precisa estar de cara limpa para a pessoa ver que tu está ali para trabalhar mesmo, meu amigo motoboy. Então, vai acontecer um problema uma hora dessa aí. Ele, como empresário, me disse, já deu um problema aí, já que vou interceptar o cara, já interceptaram ele de modo meio, né? Por que de capacete? Então vamos tirar o capacete, né? Câmara de segurança, urgente por toda a cidade, é o que nós precisamos. Privacidade eu tenho na minha casa. Aliás, privacidade do que é público, meu imposto de renda, minhas contas bancárias, não tenho nenhum problema de abrir isso tudo para quem quiser. Mas, enfim, conseguiram pegar os bandidos graças às câmeras de segurança. Aliás, todos os dias está se vendo isso na televisão. Tomara que isso venha a funcionar mesmo, que eles saibam que por tudo tem a câmera de segurança. Aí, quem sabe, eles começam a ter um pouco mais de cuidado onde e quem eles vão roubar. Corrupção.
divulgados números, dados, pesquisas, etc. e tal. Não é no Brasil que tem corrupção, é no mundo inteiro. Só que agora aqui no Brasil tem gente que pensa que foi um partido que inventou a corrupção aí há 10 anos atrás. Não. Não. Ela já vinha do outro governante também. Aliás, você acha por que existe reeleição no Brasil? Que o Aécio Neves agora está querendo que acabe a reeleição. Pô, justamente o partido dele, que foi que lá no Congresso comprou deputados, senadores para ver a reeleição, agora não quer mais. Mas tem que, eu também concordo que não tem que haver reeleição, sou contra, mas não tem que haver reeleição de vereador, deputado, senador, presidente, prefeito, nenhum cargo público poderia ter reeleição. É isso que deveria acontecer. Agora, isso é oportunismo do Aécio Neves, aquele que foi pego lá, bêbado, sem carteira de motorista, aquela coisa toda que todo mundo está sabendo, né? Está aí um processo lá na Justiça de Minas Gerais, quando ele era governador. É um rolê aí que... Né? Mas pregam uma moral, eu sou contra, sou fácil. Quer dizer, quando estão no poder é uma coisa, quando estão na oposição é outra. Que nem o PT faz, o PSDB, não tem vírus na zona política brasileira. Que é isso, gente? Vocês viram o que aconteceu no Congresso ontem? O Senado não aprovou a PEC que muda o sistema dos senadores, aquela história dos suplentes. Você votou na Ana Amélia, no Painho, ou no Pedro Simão? Você sabe quem é o suplente deles, que eles pediam licença, se afastavam, qualquer coisa? Você sabe quem você votou? Não. Era isso que a PEC previa, que acabe com esse troço aí, porque ele bota o irmão, o primo, o genro, a nora, o neto, ou a mulher como suplente, o amigo, o cabo eleitoral, enfim. E a gente não fica sabendo. Vota no senador e está atrás dele esse tipo de coisa aí. Era isso que precisava ter acabado. Ignoraram. 49 votos, deu 46. 17 votaram contra, o resto não estava no plenário. Aí o plebiscito, segundo o panfleto político partidário, que era uma vez uma revista de informação e passou a ser isso aí agora chamado Veja, disse que o plebiscito era golpe. Ou seja, teve quem acreditou nesse troço todo aí. Não se deu conta, não foi procurar qual era o objetivo do plebiscito, da proposta de plebiscito, que só o Congresso Nacional poderia instituí-lo, né? Não é o governo federal, não é a Dilma que vai querer um plebiscito, ela pode propor, mas quem vai dizer se sai ou não sai é eles. E eles não querem plebiscito por quê? Porque eles poderiam perder as suas regalias, eles poderiam perder todos os seus privilégios. Por isso que eles não querem plebiscito. E outra coisa, se não dá para a eleição do ano que vem as mudanças da partidárias, que seja para a próxima eleição, mas façam esse plebiscito e o povo tem que exigir isso. Aliás, falar em povo, estão anunciando para amanhã uma greve geral no país. Bom, nós já tivemos, no mês de junho, alguns feriados que foram emendados. Foi um rombo terrível. Ninguém atribuiu a queda da economia, a queda do comércio, aos feriadões que foram feitos. Não. Prefeituras fizeram que nem a de Bento, fez 2 feriadões, aí um atrás do outro. Isso não prejudica a economia? Não. 2 feriadões consecutivos, as paralisações que houveram aí, movimentos, etc e tal, quebra-quebra, o comércio tendo que fechar as portas e mesmo assim sendo invadido e quebrado. E agora querem parar o país mais um dia. E quem não quer parar? E quem não quiser parar, como faz? É obrigado? As leis só valem para aqueles que acham que tem que parar o país. Aliás, quando é que as emissoras de rádio e televisão vão entrevistar aqueles que não participam de manifestações para saber a opinião deles? Alguma coisa tem que ser feita aí para ser melhor informado o povo brasileiro, porque o povo brasileiro não está sendo devidamente informado. Paralisação amanhã? Para quê? A troco de quê? Política? Politicagem? Acho que é. O Lalau está preso, né? Teve repatriado 5 milhões de dólares. Foi para o caixa do governo. Dinheiro que ele roubou, aqueles 169 milhões, que hoje deve representar mais de 300 milhões, né? No tribunal
do Trabalho de São Paulo? 10 milhões? E os outros 159 milhões? Quem vai devolver? Quando vão todos esses que meteram a mão aí, aquele dinheiro da privataria que não foi bem explicado, o Daniel Dantas, aquilo tudo vai morrer assim? Vai ficar tudo por isso mesmo? Ninguém vai devolver nada. O Cacciola, quem deu o dinheiro para ele lá em 1999, que deram 1,5 bilhão de reais, que hoje vale algo em torno de 20 bilhões, isso não vai ser apurado? Ninguém vai devolver? Hã? Não? Só o Lalau que tem que devolver? Olha, meu amigo, estão sendo seletivos na corrupção, na denúncia e na exigência da punição. Não dá para querer punir seletivamente. Os meus amigos do meu partido, tudo bem. Os outros é que são ladrão sem vergonha, tem que devolver? Não. Nós temos que ser totalmente honestos, não meio honestos. E está vendo essa seletividade nas denúncias, nas manifestações, etc. e tal. Ou nós exigimos que todos os partidos tenham uma higienização no seu meio, no seu seio, ou então não completemos todos, né? Fazer o quê? Amigo não tem defeito, inimigo se não tiver eu boto. É isso que está acontecendo no país hoje, lamentavelmente. Temos jogos do campeonato sul-americano, da Libertadores da América hoje, onde de noite o Santa Fé, que eliminou o Grêmio, foi eliminado pelo Olímpia, perdeu, ganhou o jogo, mas pelo saldo de gol vai para a final o Olímpia, né? Eu ficava vendo aquele jogo ontem, assisti o jogo, ficava olhando aquilo, imaginando quem tinha que estar jogando com o Olímpia. Com o Olímpia era o Grêmio, né? O Grêmio tinha que ter passado para as finais agora. Lamentavelmente não. Mesmo com tudo aquilo que foi feito, foi investido, foi gasto, não é o Grêmio que está lá. Hoje o Atlético joga com o News Boys da Argentina. Precisa fazer 3 para passar, ou 2 para ir para a pênalti e tentar a sorte lá. Pois é, quem vencer esse jogo vai jogar com o Olímpia, disputar o título sul-americano, um jogaço. Mas tem um outro jogaço também aqui em Caxias, pela pré-Copa do Brasil, estão fazendo uma eliminatória aí para depois ver quem vai disputar com a elite o restante da Copa do Brasil. O Internacional joga com o América Mineiro. Um joguinho, uma papinha aí, porque o América Mineiro lá da 3ª divisão, 4ª divisão, do Campeonato Brasileiro, sei lá. Mas, enfim, são 2 jogos que envolvem os interesses do Rio Grande do Sul. Dos gremistas torcendo contra o Atlético Mineiro, claro. E dos colorados preocupados com o seu time aí contra o América. Futebol é bom por causa disso. A torcida se divide. E a torcida se dividindo com consciência, sem palhaçada, sem ofensa, é bonito. Futebol conquista amigos. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br